Hello, guys! Hoje eu vim aqui falar de um assunto um pouco delicado, mas que é uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, me pedem dicas, me pedem conselhos, que é o grande problema do as crianças não me respeitam, não me veem como uma figura de autoridade. Antes de tudo, antes de querer impor pra criança que ela te respeite, que ela te escute, isso e aquilo, a gente também tem que se colocar no lugar da criança. Ou seja, eu tô aqui vivendo minha vida com meu pai e minha mãe, de repente vem uma estrangeira, uma pessoa que nem fala minha língua, uma estranha, vem aqui pra, às vezes, morar na minha casa, comer da minha comida, nem fala o meu idioma e quer mandar em mim. Também tem que se colocar no lugar da criança, que nem sempre é uma adaptação fácil pra criança. Então, no começo, o que você tem que fazer? Ao invés de impor respeito, conquistar a confiança da criança. A criança tem que saber que o que você diz é relevante. No começo, o que eu fazia muito era conquistar a confiança deles no sentido de fazer eles gostarem de mim, então eu era super legal, eu tava ali sempre brincando. Eu deixava, por exemplo, eles me pintarem inteira, coisa que os pais não gostam muito que eles façam nos pais, né, porque depois tem tinta pra todo lado. Então eu deixava eles fazerem esse tipo de coisa, por exemplo. Ela tem que te respeitar no sentido de gostar de você, de gostar da sua presença, de ter alguma consideração por você. O que eu faço muitas vezes é, quando a criança vê que eu não estou contente, que eu não estou feliz, a criança se sente mal porque tem alguma consideração por mim, entendeu? Porque sabe que, por exemplo, eu não vou querer brincar com ele se ele faz alguma coisa ruim, se ele faz alguma merda e etc. Se a criança não se importa com você porque ela nem te conhece, não adianta você usar esse argumento, tipo, não vou brincar com você se você fizer coisa errada. Então a criança não vai se importar, porque ela não quer mesmo de qualquer forma brincar com você. Então acho que no início de tudo é conquistar a confiança e o respeito da criança, pra ela fazer questão da sua presença, pra ela fazer questão de te mostrar, de explicar coisas. E bom, é claro que agora que eu tô aqui há 1 ano e meio, eu já tenho estratégias mais avançadas pra fazer as crianças me escutarem, porque antes, no começo, eu acabava sofrendo muito, porque as crianças não ouviam, porque eu tinha que pedir 15, 20 vezes pra elas irem escovar os dentes, por exemplo, ou às vezes sair arrastando a criança pra ir até o banheiro pra ela poder escovar os dentes, porque se eu só pedisse, não me escutava. O que eu tenho pra falar pra vocês a princípio é: vocês têm que estar alinhados com os métodos dos pais. Ou seja, você não pode criar, simplesmente inventar do nada um método que você vai usar com as crianças, sendo que os pais não gostam, ou não vão seguir aquilo, ou não estão de acordo com aquilo. Então não faça isso, porque primeiro que não vai dar certo, porque a criança tem que saber que, né, tá alinhado com os pais, porque com certeza ela sempre vai respeitar mais os pais do que você. E também simplesmente porque não adianta você usar uma coisa e quando os pais chegarem eles usarem outra coisa, também isso confunde a cabeça da criança. Então, no início de tudo é observar qual é o método que os pais usam. No começo eu passava bastante tempo com os pais e com as crianças, mesmo que eles não precisassem de mim, porque eu queria também observar o que eles faziam. Qual é o método que eles usam quando a criança faz birra, quando a criança faz alguma coisa de errado, quando a criança não quer comer, não quer escovar o dente, não quer tomar banho. E aí cada família vai ter um tipo de método diferente, mas o método que a minha família usa aqui, primeiro de tudo, é pedir delicadamente, explicar que aquilo é importante, como aquilo é legal, como aquilo é isso e aquilo. Por exemplo, na questão dos dentes, eles explicaram pra criança várias vezes que se não escovasse os dentes, era uma escolha dele, ele não precisava escovar se ele não quisesse. No momento eu fiquei assim, quê? Como assim? E aí falou assim: só que depois de um tempo, sem escovar os dentes, vai começar a nascer cáries nos seus dentes, que são bichinhos que comem todo o seu dente, e você vai precisar ir no dentista, porque você vai sentir muita dor. E aí no dentista ele vai tirar o seu dente fora e você vai sentir mais dor ainda. Então era o quê? O método de botar pavor na criança. Então hoje, quando eu digo, vai escovar os dentes, e eles estão com preguiça, eles não querem, eu falo, tudo bem, você não quer escovar os dentes, a gente vai marcar um dentista pra semana que vem então, porque você vai estar cheio de cárie. E aí, obviamente, eles vão correndo e escovam os dentes e falam: olha, escovei todos os meus dentes, eu não tenho cárie. E aí eu falo: uau, legal, não tem cárie, não precisa ir no dentista. Porque aqui é basicamente isso, né? Se você não tiver um problema muito grave, você não precisa ir no dentista. Observei os pais fazendo isso e hoje eu uso a mesma tática. Aí, outras coisas, por exemplo, como comer. Eles não queriam comer, às vezes não querem comer legumes. Então a gente criou uma teoria, os pais criaram uma teoria de que quem come legumes cresce e corre mais rápido. Então hoje, sempre quando tem legumes, eles falam já direto: eu vou comer todos esses legumes e eu vou ganhar a corrida de vocês. Uma coisa foi se ligando na outra também, de métodos, de que a criança sabe que vai ter alguma coisa legal lá na frente se ela fizer aquilo legal. Caso ela não faça, vai haver também consequências. Então o primeiro método é esse, né, de dar sempre algo em troca para a criança pensar e estar motivada a fazer aquilo. Agora, o último método que
eles usam caso não dê certo, caso a criança esteja num dia ruim, não queira comer, não queira fazer nada, só queira tacar comida fora, quer lançar comida longe, quer, sei lá, tá fazendo merda. O método que eles usam é colocar a criança num canto pra pensar. Em francês eles chamam de coin. Então ela fala, mas agora você vai pro coin, que é literalmente canto. Ele vai, fica com a cara virada pro canto, assim, pra parede, e ele tem que pensar nas coisas que ele fez ali de errado. E aí quando ele refletir, ele vai se acalmar, porque quando ele vai pro coin, na hora ele começa a chorar, porque é vergonhoso pra ele. E daí ele vai se acalmar, vai virar, pedir desculpa, falar que já se acalmou, que já entendeu o que é e que não vai mais fazer isso. Então essa é a regra. No começo sempre funcionava legal isso. Acabou que agora não é mais tão vergonhoso pra eles. Então eles vão pro Quan, daí eles ficam olhando, dando risadinha pro irmão. E aquilo parou de funcionar, parou de ser uma coisa que ele vai realmente pra lá pra pensar e tal. Então o que a gente começou a fazer? Colocar ele num lugar fechado. No caso a gente usa a despensa de comida, que é um lugar que a gente fecha a porta e fica tudo escuro. E ele não pode ver quem tá do lado de fora e não pode fazer gracinha pro irmão. Então é uma coisa que tem funcionado agora, que a gente usa em últimos casos, quando a criança realmente não quer colaborar, não quer e tal. Que, claro, foi ideia dos pais e eu só sigo ali a mesma linha de raciocínio. Então eles sabem que ou comigo ou com os pais, se eles fizerem alguma coisa de errado, é essa a consequência. Eles vão diretamente pra esse lugarzinho pra pensar e refletir, se acalmar, pedir desculpa e falar que não vai mais fazer e realmente, de fato, não fazer mais. E aí, tem uma coisa que tem funcionado muito bem comigo que não funciona muito com os pais. Porque os pais têm mais dó de castigar as crianças, no caso da minha família. Eles entendem, a criança tá muito cansada hoje, tá num dia ruim. Às vezes eles têm um pouco de dó e eles acabam falando, para de fazer isso, senão você vai refletir no canto. Eles acabam não colocando a criança pra refletir no canto. Uma vez até falaram, se você não parar de lançar a sua comida pra tudo quanto é lado, brincar com a comida, você vai parar de comer e vai diretamente pro seu quarto dormir. Você vai dormir com fome. Só que aí a criança continuou e é óbvio que eles não cumpriram, eles não colocaram a criança pra dormir com fome. Isso dá à criança a impressão de que eles vão me prometer que vai ter consequência, que eu vou fazer isso e aquilo, só que no final das contas nada vai acontecer, eles só vão continuar falando, pedindo por favor e etc, com toda a paciência do mundo. E eu posso fazer o que eu quiser. A dica é, você não promete pra criança alguma coisa que você não vá de fato cumprir. Se você vai falar, se você continuar, você vai pro quarto sem comer. É quarto sem comer se a criança continuar. Porque ela tem que, de fato, acreditar em você. Quando eu falo alguma coisa, eu realmente vou lá e cumpro. Então, uma vez aconteceu isso no almoço, e eu falei, é o seguinte, se você continuar fazendo isso, ele tava comendo purê, e aí ele pegava o purê com a colher e fazia tic, e aí colava o purê no vidro. Malandrinho. Bom, eu disse uma vez só. Se você fizer isso mais uma vez, você vai subir diretamente pro seu quarto, porque isso significa que você já terminou de comer, você não está mais com fome, já que você tá brincando com o seu purê, você não está mais com fome e você vai diretamente pro seu quarto pra soneca da tarde. E aí o que eu sempre tava fazendo antes é, quando eles acabassem de comer, eu deixava eles brincarem uns 10, 15 minutos antes de ir pra soneca, porque, sei lá, pra fazer digestão, e eles brincarem ali, teriam algum momento brincando antes de ir pra fazer soneca da tarde, que é obrigatório aqui. E aí nesse dia eu falei, você não vai ter esse momento brincando antes da soneca, você vai sair da mesa diretamente pro seu quarto, vai fechar a porta e vai fazer a sua soneca. E é óbvio que ele não acreditou que eu ia fazer aquilo, e ele foi mais uma vez com a colher, tec, purê no vidro. Pois eu falei, agora é isso, eu te avisei e você vai diretamente pro seu quarto. Pois eu peguei ele, levei pro quarto. Óbvio que na hora ele já começou a chorar porque ele não acreditou que ia ser verdade. Pois eu botei ele no quarto, fechei a porta e falei, pois agora é soneca pra você e acabou. E aí ele falou, não, eu não vou mais fazer isso, eu já refleti, eu fiz merda, eu não vou mais fazer isso, desculpa, não sei o que lá. Eu falei, não tem desculpa. Da próxima vez você escuta da primeira vez que eu disser. Então o que acontece agora é que a primeira vez que ele começa a brincar com a comida, eu falo, você tá afim de ir diretamente pro seu quarto sem brincar e sem terminar de comer sua sobremesa? Daí ele fala, não, eu já parei. E ele para naquele momento, porque de fato ele acredita que eu vou cumprir o que eu estou falando. Então a dica é essa, não prometa algo pra criança que você não vai cumprir.
Outra coisa também que eu já fiz e que deu certo é que toda vez de manhã eles estão sempre com preguiça de se trocar, de tomar café, escovar o dente pra ir pra escola. Então acaba que todo dia a gente tava chegando atrasado. E eu odeio estar atrasada, porque eu tô com 3 crianças e um é bebê, então ele não anda rápido. O que eu comecei a fazer? Falei, eu vou sair sem vocês então. O que na verdade não faz nenhum sentido, porque se eu tô indo levar eles pra escola, não faz sentido eu sair sem eles pra ir pra escola. Mas na cabeça da criança, que é muito pequena, isso acaba fazendo algum sentido. E aí eles iam ficar sozinhos com os fantasmas dentro de casa. Então eles não acreditaram que eu ia sair. E é óbvio que de fato eu não saí. Mas eu saí pela porta, fechei a porta e fiquei lá um tempo do lado de fora. E aí eles começaram já o desespero de chorar. E hoje não fazem mais isso. Quando eu falo, então eu vou embora sem vocês. Daí eles falam, não, a gente vai rápido. Então são coisas que tem que fazer a criança te escutar sem você precisar, de fato, usar violência física ou violência verbal ou o que seja. Não acho que de fato seja uma boa ideia usar violência contra as crianças. Claro que cada família sempre vai ter o seu próprio método, então você tem que estar de acordo com o método daquela família. Você não pode simplesmente criar um método que só você vai usar e os pais não. Mas de fato isso vai funcionar melhor se você realmente fizer a criança acreditar em você e acreditar que o que você tá falando é verdade. Mas de fato o que eu uso muito é sempre tentar agradar a criança com alguma coisa que ela queira muito. Por exemplo, às vezes as crianças não querem tomar banho, tá muito frio, não quer tomar banho, só que eu tenho que deixar eles tomar do banho quando os pais chegam. Não posso simplesmente chegar a criança não quis tomar banho. Só que eu também não posso obrigar a criança a ir lá colocar ela à força dentro do banho com ela berrando, se esgoelando, se debatendo. É difícil, é cansativo pra gente, é cansativo pra criança. Então tem o quê? Criar um método que dê certo pra todo mundo. Então sempre o que eu faço é oferecer alguma coisa em troca. Falar, por exemplo, vai tomar banho, vamos tomar banho rapidinho e depois que vocês tomarem banho a gente pode se fantasiar. A gente pode se fantasiar e aí a gente espera os pais chegarem e a gente dá um susto neles quando eles chegarem. Aí eles vão, não, rapidinho, vamos tomar banho que os pais vão chegar. Aí toma banho rapidinho, aí a gente vai, se veste todo mundo com alguma fantasia e aí a gente se esconde, apaga a luz, isso os pais já sabem porque né, a gente faz isso frequentemente. E aí a hora que os pais chegam a gente aparece, buh! E aí os pais, uá! E aí já estão as crianças de banho tomado, de pijama, todo mundo limpo. E aí lá com as fantasias, brincando, se divertindo, sem fazer merda, sem estar chorando, sem estar gritando. Então são métodos que a gente tem que achar também pra não ser tão difícil pra criança. Porque é duro o tempo todo tá colocando a criança pra refletir, tá deixando a criança sem sobremesa, isso e aquilo. É difícil pra gente, estressante pra gente e também é estressante pra criança. Uma outra coisa que eu também fiz recentemente é que aqui perto tem uma rua que tem várias decorações de Natal. Então tem luzinhas de Natal, papaizinhos noéis pequenininhos, super legal. E aí o que eu falo também é, faz isso rápido que a gente pode ir lá naquela rua visitar, se vocês quiserem. E aí o que acontece? Toma banho rapidinho, fala, beleza, a gente tá pronto, vamos lá. E aí eles acabam aceitando. Então, primeiro, o que eu falei de conquistar a confiança das crianças é exatamente por isso. Você tem que saber o que as crianças gostam, o que deixam elas mais felizes, pra você depois poder usar isso com elas, né? No caso. Falar, não, vamos fazer isso e aí vocês podem fazer algo que vocês gostam juntos. E aí a criança acaba te ouvindo, porque primeiro, a criança adora fazer aquilo. Segundo, a criança sabe que você vai cumprir a palavra. Ela sabe que, de fato, se ela for tomar banho rápido, ela vai poder fazer aquilo com você e ela gosta de você. Aquilo é super legal pra ela, ficar ali nesse momento com você e tal. Assim, é muitas coisas da psicologia infantil que a gente começa a pesquisar, a ler livros e começar a tentar com as crianças que a gente vê que talvez pode dar certo. Então tem que ter muita paciência, óbvio, não é fácil, porque também cada criança vai reagir de um modo diferente daquilo que você tá ensinando, explicando e tentando mostrar pra criança. Então você também tem que sentir a criança, o que essa criança precisa, o que tá faltando, por que ela não tá conseguindo entender o que eu tô falando. Será que é o meu método de explicar? Será que eu tenho que criar mais alguma coisa em cima disso? E tentar, né, de alguma forma resolver. Eu comecei a pensar em métodos assim depois que eu vim pra França, óbvio, porque aqui as pessoas têm mais esse negócio de psicologia mais calma, de tentar explicar e tentar ter paciência e tudo isso, e tentar escutar a criança. Eu acho que a principal coisa que eu aprendi nesse país é respeitar a criança, porque a criança tá ali começando a vida dela, ela não consegue entender direito por quê. E aí se você dá a ela a chance de aprender, de escutar, de evoluir,
de às vezes chorar, porque é normal, a criança vai chorar porque as coisas não são do jeito que elas querem. Se eu, com 24 anos, tenho vontade de chorar quando as coisas não são do jeito que eu quero, imagina uma criança de 3, 4 anos. Então é normal que às vezes vão chorar, e aí a gente vai lá, abraça e fala: vem cá, você quer que eu te explique e tal, e tentar ter mais paciência. E é claro, se a criança, com nenhuma dessas coisas, a criança funciona, leva ela num psicólogo, numa terapia. Não é vergonha nenhuma a criança começar a fazer terapia desde pequeno. Pelo contrário, a psicóloga, alguém da área da saúde, especializado naquilo, vai poder te dizer qual é o problema da criança. E é claro, se você for au pair, no caso, não sugira isso para os pais de levarem a criança no psicólogo, porque aqui na França, pelo menos, isso vai ser super mal visto, vai ser super ofensa. E aí, é claro, a gente não pode também abraçar o mundo com as pernas e educar a criança no lugar dos pais. Mas o que a gente pode fazer com certeza é fazer o nosso trabalho da melhor forma que a gente puder, em conjunto com os pais. Então os pais têm sempre que estar de acordo com aquilo. Se eles não usam esse método, descubra qual é o método que eles usam de consequência para as crianças. Tem que haver um método de consequência, porque senão a criança faz o que ela quiser, a hora que ela bem quiser. Tem que haver um método de consequência e você tem que estar bem alinhado com os pais sobre aquilo. Criança também é um ser humano, sabe? E nem sempre as coisas que fazem é grave. Por exemplo, quebrei um copo na minha casa ontem e ninguém tava gritando comigo porque eu quebrei um copo, entendeu? Então, quando coisas assim acontecem, abraçar a criança também, porque aquilo também é um erro, um trauma, e falar: cara, foi um erro, a gente vai limpar isso junto. Recentemente derrubei um pote de geleia no chão. As crianças ficaram tipo: uau! Mas vieram e fizeram a mesma coisa que eu faço quando elas fazem algo assim, algum acidente. Então vieram, tentaram me ajudar, falei: não encosta no vidro, a gente vai limpar e tal. E aí depois falaram: ai, não tem problema, Bruna. A criança tem 4 anos. Não tem problema, Bruna, a gente vai comprar outra geleia no mercado, não sei o que lá e tal. Me acolhendo de uma coisa que eu tinha feito de errado, que é exatamente a mesma coisa que eu faço com eles quando algo dá errado. Então também conhecer, né, qual é o critério, enfim, o objetivo, a intenção da criança quando ela faz alguma coisa de errado, e não simplesmente gritar, julgar, botar no castigo e pronto, porque é assim que se educa, bater. E não é assim que se educa, não é assim que você vai criar um ser humano. Enfim, gente, falei muito nesse vídeo, eu sei que cada um tem sua opinião sobre criança, cada pai, cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho, nem sempre, consulte um psicólogo, mas assim, cada um vai escolher aí o que é melhor pra sua criança, pra educação. E tô aqui pra dar a minha experiência como au pair, 1 ano e meio, praticamente criando as crianças. E espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever nesse canal e dar like nesse vídeo também. Me segue nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.